Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, eu gostaria de deixar uma palavra com vocês nessa manhã dessa segunda-feira, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus vai se encontrar com uma mulher no poço de Jacó e diz assim, no capítulo 4, no versículo 7: Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu-lhe a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhe: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado. Jesus disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Em algumas traduções diz assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meus irmãos, a ciência tem nos demonstrado, principalmente as ciências milenares como a chinesa, que existem uma gama de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que, quando a alma ela se encontra doente, o seu corpo ele vai corresponder. E uma série dessas doenças, elas se encontram e residem na região do ventre. Então, as úlceras, as gastrites e uma série de doenças provém de lá. Quando você fica doente, quando você fica nervoso, quando você fica ansioso, o seu corpo vai reagir. Existem até estudos que dizem que a maioria das pessoas que contraem câncer, elas são pessoas que passaram por eventos traumáticos, como perdas, divórcios e outras coisas. Jesus ele vai apontar justamente para uma fonte de água viva que vai jorrar do interior dessa mulher, vai jorrar do seu ventre, e é justamente ali onde ela precisava ser tratada. É justamente na área das emoções que ela precisava ser tratada. Aquela mulher, ela, ao ter aquela conversa com Jesus, e bastou apenas uma conversa com Jesus, e todos os seus problemas, eles começam a ser resolvidos. Jesus ele vai ser bastante preciso quando ele manda que ela chame seu marido. Jesus demonstra que ele é um profeta, demonstra que ele é o Filho de Deus e que ele conhece todas as coisas. Ele sabe onde residem os problemas. E o problema que nós vemos é que haviam muitos maridos, haviam muitos homens que haviam passado por aquela mulher, e o problema provavelmente não estava nos homens, estava nela. Então Jesus ele vai apontar o erro e vai curar o erro. E aonde Jesus identifica o problema, Jesus vai dizer assim, do seu interior, eles vão saltar rios de águas vivas. Muitas vezes, quando Deus ele nos cura de algo, ele está em uma área que nós somos deficientes, é ali que ele vai mais nos usar. Seja qual for a sua área, a área financeira, a área emocional, a área sentimental, aonde você teve problemas de drogadição ou qualquer tipo de coisas, é ali que o Senhor vai te usar para restaurar pessoas. Aquela mulher se torna uma grande evangelista. Ela vai até as cidades e ela começa a chamar o povo para Jesus. E diz que uma multidão de gente começa a segui-la porque ela havia sido curada. Só pode atrair pessoas a Jesus quem foi curado, quem está como um rio de água viva. Um rio de água viva que jorra.
Porque, porque água viva? Porque Deus não quer que nós sejamos um tanque de água parada. A água parada, ela vai atrair bactéria, ela vai atrair mosquitos, ela vai atrair uma série de coisas. Mas quando nós somos um rio de água viva, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente flui nesse rio, mais a gente recebe do Senhor, porque só pode dar aquele que recebe. O apóstolo Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, né? O Jesus fala de João assim: ninguém pode dar o que do céu não foi enviado. Se o céu não te entregar, você não pode dar. Então aquela mulher, meus irmãos, ela se recusa agora a ser como uma água parada, mas ela vai ser um rio de águas transbordantes que vão sair da onde? Do seu interior. Da onde haviam feridas, vão agora fluir cura para curar outras pessoas. O mar morto, ele só é morto porque há uma entrada de água do mar, água de sal, e não há uma saída. E porque não há uma saída, o sal todo ele se conserva ali, fazendo com que não haja vida. Mas nós não, nós somos daqueles que transbordam. Nós temos que transbordar, e nós vamos transbordar nas áreas que nós somos curados, que nós somos tocados. Através de quê? Através de um diálogo com Jesus. Você pode ser curado nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, eu gostaria de deixar uma palavra com vocês nessa manhã dessa segunda-feira, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus vai se encontrar com uma mulher no poço de Jacó e diz assim, no capítulo 4, no versículo 7: então veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Respondeu-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus disse-lhe: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seus gado. Jesus disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Em algumas traduções diz assim: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meus irmãos, a ciência tem nos demonstrado, principalmente as ciências milenares como a chinesa, que existem uma gama de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que, quando a alma ela se encontra doente, o seu corpo ele vai corresponder. E uma série dessas doenças, elas se encontram e residem na região do ventre. Então, as úlceras, as gastrites e uma série de doenças provém de lá. Quando você fica doente, quando você fica nervoso, quando você fica ansioso, o seu corpo vai reagir. Existem até estudos que dizem que a maioria das pessoas que contraem câncer, elas são pessoas que passaram por eventos traumáticos, como perdas, divórcios e outras coisas. Jesus ele vai apontar justamente para uma fonte de água viva que vai jorrar do interior dessa mulher, vai jorrar do seu ventre. E é justamente ali onde ela precisava ser tratada. É justamente na área das emoções que ela precisava ser tratada. Aquela mulher, ela, ao ter aquela conversa com Jesus, e bastou apenas uma conversa com Jesus, e todos os seus problemas, eles começam a ser
resolvidos. Jesus ele vai ser bastante preciso quando ele manda que ela chame seu marido. Jesus demonstra que ele é um profeta, demonstra que ele é o Filho de Deus e que ele conhece todas as coisas. Ele sabe onde residem os problemas. E o problema que nós vemos é que haviam muitos maridos, haviam muitos homens que haviam passado por aquela mulher, e o problema provavelmente não estava nos homens, estava nela. Então Jesus ele vai apontar o erro e vai curar o erro. E aonde Jesus identifica o problema, Jesus vai dizer assim, ó, do seu interior, eles vão saltar rios de águas vivas. Muitas vezes quando Deus ele nos cura de algo, ele está em uma área que nós somos deficientes, é ali que ele vai mais nos usar. Seja qual for a área financeira, a área emocional, a área sentimental, aonde você teve problemas de drogadição ou qualquer tipo de coisas, é ali que o Senhor vai te usar para restaurar pessoas. Aquela mulher se torna uma grande evangelista. Ela vai até as cidades e ela começa a chamar o povo para Jesus. E diz que uma multidão de gente começa a segui-la porque ela havia sido curada. Só pode atrair pessoas a Jesus quem foi curado, quem está como um rio de água viva. Um rio de água viva que jorra. Por que água viva? Porque Deus não quer que nós sejamos um tanque de água parada. A água parada ela vai atrair bactéria, ela vai atrair mosquitos, ela vai atrair uma série de coisas. Mas quando nós somos um rio de água viva, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente flui nesse rio, mais a gente recebe do Senhor, porque só pode dar aquele que recebe. O apóstolo Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Né? O Jesus fala de João assim, ninguém pode dar o que do céu não foi enviado. Se do céu não te entregar, você não pode dar. Então aquela mulher, meus irmãos, ela se recusa agora a ser como uma água parada, mas ela vai ser um rio de águas transbordantes que vão sair da onde? Do seu interior. Da onde haviam feridas, vão agora fluir cura para curar outras pessoas. O mar morto, ele só é morto porque há uma entrada de água do mar, água de sal, e não há uma saída. E porque não há uma saída, o sal todo ele se conserva ali, fazendo com que não haja vida. Mas nós não, nós somos daqueles que transbordam. Nós temos que transbordar e nós vamos transbordar nas áreas que nós somos curados, que nós somos tocados. Através de quê? Através de um diálogo com Jesus. Você pode ser curado nessa manhã. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.